Bom dia a todos. Começo por agradecer o convite e a dar os parabéns pela organização deste evento. A minha apresentação vai ser sobre as tendências tecnológicas na criatividade e nos negócios, já que este é um platô sobre tendências. E gostaria de começar por falar daquilo que são os hype cycles. Hype cycles não são mais do que ciclos de euforias, em que quando uma tecnologia é introduzida no mercado, normalmente numa área de nicho ou em comunidades muito underground, quando ganham notoriedade, tendem a atingir ou criar expectativas e atender picos de euforia. Normalmente, nesses picos de euforia, há um conjunto de promessas que a tecnologia se propõe a resolver e a oferecer, mas que, passado algum tempo de maturidade, os mercados, ou as pessoas, os utilizadores, percebem que se calhar ficam um pouco aquém daquilo que eram as promessas. Cai-se então num vale de desilusão, que duas coisas podem acontecer: a tecnologia extingue-se, ou então retorna ao seu nicho original ou à sua existência no underground, ou então tende a estabilizar num platô de produtividade de maior maturidade. Há empresas e consultoras e analistas que acompanham ano após ano as diferentes tecnologias que vão sendo apresentadas ao mercado e aos públicos, de forma a perceber em que zona desta curva é que cada uma dessas tecnologias aparece. E eu gostaria de chamar aqui a atenção, em particular, para um caso dos mundos virtuais sociais. Provavelmente lembrar-se-ão do Second Life, ou não. Provavelmente até terão uma conta, mas se calhar há muito tempo que não vão lá. É uma tecnologia que ganhou o seu pico de expectativas em 2006, meados da década de 2000, e que cai no vale da desilusão no final dessa mesma década, quando se percebe que, afinal, toda aquela segunda vida virtual que seria ser vivida neste mundo do Second Life não corresponde àquilo as expectativas que havia para essa tecnologia. Claro está que podia ter passado para a extinção, não se extinguiu, o Second Life ainda hoje existe. O que temos hoje em dia é, se calhar, uma mutação por outro tipo de plataformas sociais e virtuais que não são exatamente o Second Life, mas são, por exemplo, um Facebook e que atingiu uma determinada maturidade. Mas gostava ainda de falar de um outro exemplo e fazer aqui quase que um estudo de caso, que não chega a ser porque ainda é demasiado cedo para fazer aqui um estudo de caso. Falar de uma tecnologia em particular que se chama a impressão 3D. O que é isto da impressão 3D? A impressão 3D é uma impressora, tal como uma inkjet que temos em casa para imprimir em papel, só que não imprime em papel. Imprime plástico e conseguimos produzir peças em 3 dimensões. O hype está criado, foi introduzido inicialmente em nichos da indústria, muito ligadas no design e na prototipagem rápida, normalmente nunca para produtos de acesso ao consumidor final, meramente no processo de desenvolvimento para depois a massificação de peças, mas claramente se começou a perceber que havia aqui potencial, ainda dentro da indústria, de fazer chegar alguns produtos impressos em impressoras 3D ao consumidor final, principalmente produtos customizados a pedido do próprio cliente. Isto extravasa para outras áreas, a área médica, a área da impressão biológica e de tecidos humanos, a impressão de órgãos, que ainda está um pouco mais atrás, ainda não atingiu o pico das expectativas ou da euforia. Claro está que estes produtos chegam a casa. Hoje em dia é possível, de forma relativamente barata, comprar-se uma impressora para se ter em casa e começar-se a imprimir todo um conjunto de objetos que, enfim, têm a utilidade que tiverem, mas que fica acessível ao utilizador comum em casa de imprimir, tal como imprime um documento, imprime um objeto. Claro que a imaginação não tem limites e tenta sempre começar a avançar para a impressão de outro tipo de objetos, alguns deles sensíveis e controlados, e que, obviamente, que começam a chamar a atenção de determinadas organizações, dos Estados, o que faz um pouco aqui a ligação com a questão dos DRMs e da proteção dos objetos que, ao fim e ao cabo, se podem descarregar e, neste caso, se podem produzir por serem perigosos. Claro que estas limitações também não criam, incentivam ainda mais a criatividade e é óbvio que ideias interessantes começam a surgir cada vez que alguém impõe algum tipo de limitação. Óbvio que há aqui oportunidades de negócio, podemos perguntar se há ou não, crowdfunding, crowdsourcing, open source, muitas destas tecnologias começam a chamar a atenção para estes mercados emergentes ou não, o tempo dirá. Claro que o hype está criado e há quem anuncie este tipo de tecnologias como sendo a próxima grande coisa que existirá e que resolverá todos os problemas, tal como a internet apareceu. A verdade é que começam a aparecer as vozes que dizem isto afinal não serve para grande coisa. E se havia a expectativa de cada um poder imprimir o seu iate em casa, provavelmente as expectativas ficam um pouco aquém. E óbvio, as vozes levantam-se, afinal isto não serve para grande coisa, isto devia voltar para a indústria, é de nicho, para que é que isto serve?
Toda esta visão é muito baseada numa abordagem muito a engenheiro. Eu sou engenheiro, estou à vontade para falar, que somos um pouco quadrados às vezes em tentar perceber como é que estas tecnologias podem ser usadas de uma forma criativa. E é aqui que entra a parte mais abdutiva de pensamento, muito típica dos designers, muito típica dos artistas e dos criativos em geral. E muitas vezes não há um propósito, não há uma utilidade na criação ou no uso da tecnologia. Pode ser meramente para uma expressão, para exprimir a estética, ou então até mesmo para exprimir um conceito, ou provocar conceitos, ou provocar mensagens ou sensações. Por isso esta forma de pensamento abdutiva, muito ligada à criatividade, começa hoje a ser muito ligada ao design thinking, que eu já não preciso explicar, porque tive a excelente apresentação anterior à minha, que é apresentada muitas vezes como uma solução Molinex, 1, 2, 3, resolve tudo. Não é bem verdade, os desafios são grandes, mas é uma metodologia que começa a ser tida muito em conta nesta coisa das indústrias criativas. Será que é uma metodologia que está por trás daquilo, de uma das possíveis definições de indústrias criativas? Bem, tem havido estudos em que já se começa a dizer que os artistas, os designers e os criativos têm um lugar nos negócios. Não apenas os MBAs, mas também os Masters in Fine Arts. E a IBM conduziu um estudo relativamente alargado, há relativamente pouco tempo, em que identifica a criatividade como um elemento-chave no desenvolvimento das indústrias e dos negócios do futuro. E caracteriza mesmo o que é que são os líderes criativos do futuro que estarão por trás destes negócios. Claro que já temos exemplos em que esta mistura da tecnologia e de um pensamento muito forte do ponto de vista de arte, design, criatividade, pensamento altamente especulativo e não tanto analítico, que nos tem trazido alguns resultados e alguns exemplos na indústria. Óbvio que também começam a aparecer algumas dúvidas se isto das indústrias criativas não será ela própria um hype. Será que não estamos a viver aqui num hype e agora começamos a entrar numa rampa para a desilusão? Muito isto das ideias pré-formatadas dos tupperwares que resolvem tudo, mas que na verdade não é bem assim. De qualquer forma, pelo menos nós acreditamos que há uma nova ideologia económica que se chama a vantagem construída, muito assente na geografia e na criatividade, e para o qual julgamos que o design thinking, o papel dos designers, dos criativos, dos artistas, juntamente com as opções tecnológicas e as tecnologias que são introduzidas, poderão ter o potencial de tornar regiões, cidades criativas com papéis importantes nas indústrias criativas e na economia mundial. É tudo. Muito obrigado. Muito obrigado.